Olá, hoje nós estamos aqui com a Super Nutri, Vanessa Lodi, que vai dar pra gente uma aula de nutrição. Tudo bom, coisa Vanessa? Boa. Que prazer, Si. Prazer foi meu ter você aqui. Vanessa, vamos começar falando sobre suplementação alimentar. Que suplementação é algo que sempre é importante, eu acredito, que às vezes a pessoa está desanimada, né, ela consegue complementar. Por onde a gente deve começar em relação a esse assunto de suplementação? Perfeito. Essa dúvida é tanto daquela pessoa que pratica atividade física já há muitos anos, seja musculação, crossfit, caminhadas, yoga, pilates, e também aquela pessoa que nunca viu na vida, né? E que ela é sedentária, às vezes não faz nenhum exercício físico e quer saber, para que serve esse suplemento? Se eu posso tomar, tem algum efeito colateral? Então a gente tem que identificar primeiro qual é o tipo de atividade física que essa pessoa faz, se ela faz algum exercício físico, né, para saber a indicação correta, e os sintomas. Vamos supor, se a pessoa ela tem mais compulsão alimentar, então eu já sei que alguns fitoterápicos, tanto chá verde, tanto citros aurantes, alguns mais específicos, vão ajudar a reduzir o apetite. Agora, se essa pessoa ela é muito agitada, tá super estressada, que é hoje o que a gente mais tem, né? Sim. As pessoas sempre estressadas, correndo, casa, família, tudo. E aí, será que essa pessoa pode tomar termogênico? Com esse cortisol lá em cima? Muita cafeína? Nem sempre. Então, a suplementação, ela deve ter um cuidado especial, não é todo mundo. Uma pergunta em relação a isso que você falou do cortisol. É algo que eu tenho visto, inclusive nos meus próprios exames e de clientes minhas que também fizeram esse exame do cortisol, o que acontece? No período que mais precisaria que ele estivesse alto, ele está baixíssimo. Certo. Então, nesse caso, que há essa diferença, por exemplo, de manhã que ele teria que estar mais alto, não é? Mais elevado, que a pessoa precisa de energia e está lá embaixo. Qual seria o suplemento indicado nesse caso? Porque assim, são pessoas extremamente ativas, eu vejo assim, é como se fosse um padrão. As pessoas super ativas, tem um monte de atividades, mas naquele momento do início do dia falta aquela energia. O que a gente chama é de fadiga adrenal, e a gente fala que esse tipo de falha, que dá uma falha no sistema, né, no nosso cérebro, no nosso organismo, na verdade também é uma fadiga mitocondrial. É uma questão de energia. Então a pessoa, ela dorme, mesmo que ela durma até 10 horas naquela noite, mas ela acorda sempre com sono. Não recupera? Não recupera. Se dormir 5 horas, se dormir 10 horas, é porque o cortisol, a gente tem um desajuste no cortisol. Por que ele tem que estar mais alto já de manhã? Porque é o momento que você vai despertar, o sol já nasceu, né? É o momento que você tem as atividades diárias e que o teu corpo está descansado para começar. Agora, aquelas mulheres principalmente, tanto na menopausa, mulheres que muitas vezes têm muita TPM e não tratam os sintomas, que muitas vezes a gente pode tratar com óleo de prímula, ômega 3, que são suplementos que vão tratar os sintomas da TPM mesmo. Então essas mulheres, elas acabam fazendo o quê? Elas acabam deixando isso, vivem na correria, vão trabalhar mesmo assim, vai se maquiando no carro, vai comendo no carro que tem. Então, isso vai fazendo com que o cortisol, então no momento que ele tem que estar no seu pico máximo, ele não está. E à noite, que é o momento que ele deveria estar mais baixo, que ele deveria estar controlado, para que você consiga dormir, tá no pico. E daí tá agitado. Super tarde. Às vezes eu vejo isso, quando eu dou aula à noite, é incrível. Eu chego com a adrenalina lá em cima. Sim, né? Até baixar essa adrenalina. É complicado, eu vou dormir lá para as 2h30 da manhã e vou acordar no outro dia de novo às 5h30, 6 horas, que é a minha rotina, independente de ter já alguma atividade ou algum compromisso de manhã. Certo, mas então, tem alguns suplementos que ajudam muito nesse caso. Primeiro, na questão do cortisol, a gente usa também o inositol, que ele é uma vitamina do complexo B. Então, o famoso complexo B que a gente chama, a B1, B2, B3 e a B12, por exemplo, no consultório, a gente faz essa avaliação para ver quais são as vitaminas que estão faltando no teu organismo e o que você precisa repor. Mas nesse momento, quando o cortisol está muito alto, a gente tem que tratar os neurotransmissores. Então não adianta essa pessoa tomar um termogênico se o cortisol dela está alterado. Se ela está acordando sempre assim, já bocejando, cansada, e ela acaba indo para o cafezinho e tomando termogênicos fortes. Só que ela está fazendo com que a mitocôndria dela cada vez vai se definhando mais.
Então, o que é ideal fazer? Ela tem que ingerir o complexo B, então a gente tem várias marcas de suplementos que tem a parte do complexo B. Geralmente uma dose por dia, 1, 2 cápsulas são suficientes. No consultório eu faço manipulado, então para cada pessoa eu vou fazendo uma composição personalizada. Conforme a necessidade dela. Exato, porque a gente pode colocar outras vitaminas que ela está precisando. Se de repente a unha está fraca também, o cabelo está fraco, já adiciona outras vitaminas. Mas de modo geral, todas as pessoas podem encontrar numa loja de produto natural, loja de suplementos, o complexo B. Então, ele vai ter todas essas vitaminas e começar a tomar pelo menos uma cápsula, né, uma dose, no café da manhã. E o ideal é tomar de 30 a 60 dias para começar a ter essa melhora na questão do cortisol e dessa fadiga. Desse, que a gente diz, esse cansaço que nunca passa, né? E Vanessa, fala pra gente a respeito de efeito colateral, porque o que acontece? A gente começa a tomar um, daqui a pouco toma outro, como você falou, tem um de manhã, tem um de tarde, tem um de noite, isso às vezes acaba dando uns efeitos colaterais, aí o olho dá uma irritada, uma coçadinha, a garganta começa a ficar refluxo. Como é que você trabalha quando o teu paciente ele começa a apresentar, não sei se seria uma alergia, se é natural isso, como é que a gente lida com uma situação como essa? Então tá. O que a gente acha às vezes? Que tomar um monte de baga por dia vai resolver. Não, errado. Você tomando muitas vezes ou 2 opções de suplemento, no máximo 3, são mais eficazes do que você dizer que toma todos os suplementos do mundo e tem todos os benefícios. Então, por isso que, além desse quesito, a gente tem a questão dos gastos, gente. Suplementação não é barata. Então, a gente não pode, passou na internet, eu vi alguém falando e tudo mais. Procure um profissional certo, nutricionista, o seu médico, quem você confia, porque aí ele vai indicar realmente a quantidade necessária. Vamos lá, o que acontece muito? As pessoas acabam tomando termogênico 3 vezes ao dia. Nossa. Né? Então, se você tem a tendência a ter a pressão alta e toma um suplemento que seja, que ele parece inofensivo, né? Você pega a cápsula, lá tem a formulação, tem cafeína, só que algumas delas têm 400 miligramas de cafeína numa cápsula só. E aí, se você está muito estressado, vamos supor, você toma uma dessa, começa a faltar ar. Você pode ter muitas vezes até, de repente, um mal súbito, passar mal, ficar agoniado, ou mesmo muitas pessoas ficam irritadas ao ponto até de ser agressivas. Então, como eu trabalho muito também com comportamento, trabalho também com algumas pacientes, pacientes homens e mulheres com síndrome do pânico, depressão, bipolaridade, então a gente tem cuidado nisso, porque não são todos que podem tomar, né? Então, o que mais eu vejo nesse quesito de exagero? Termogênicos. A questão da proteína, gente, vamos lá. Nós temos vários tipos de proteína. Então, whey protein, whey isolado, nós temos caseína, albumina. Não são todas as pessoas que podem tomar whey protein, porque às vezes elas têm um distúrbio maior no abdômen. Incha um pouquinho mais, tem gases. Então, a gente tem que, digamos assim, cuidar, é contrário, às vezes, do que ela quer. Exato. Aí vem a frustração porque não atingiu o objetivo e nem entende. Vamos supor, tu começou a fazer academia, né? Ficou parada há anos e anos. Aí começou a fazer musculação, crossfit. E aí, então todo mundo está tomando whey protein. Vou tomar também. Não que ele não seja benéfico, mas pode ser que você aumente um pouco mais o seu peso, que você aumente um pouquinho da gordura do abdômen, porque você não está tomando no horário certo e você não está gastando para isso. Né? Então isso influencia bastante também. Legal. E assim também, Vanessa, em relação... Por que quando a gente está cansado, está estressado, a gente tem uma tendência maior a querer consumir alimentos calóricos? Nunca dá vontade de comer uma saladinha, de comer uma coisa light, um suquinho. Sempre a gente quer comer um sanduíche, um docinho, uma torta. Isso, aquela, como diz assim, aquela consistência, massa, olhos, bolo, assim. Né? E olha, isso acontece com nutricionista, gente. Não acho que o nutricionista não existe, não come de nada, né? É livre das tentações. Não é, pelo contrário, imagina, a gente lida com tantas pessoas, tantas emoções, que é um efeito rebote muitas vezes. O seu cérebro, ele está enganando ali você e tentando compensar em alguma coisa. Então, geralmente, quem pratica menos atividade física tem um efeito rebote maior.
esse efeito de compensação, porque não libera tanto endorfina, que é a substância do prazer. Então, essa pessoa geralmente, ela vai direto para quê? Abre a geladeira, você pode ver ali, vamos supor, tem a tapioca, né? Tem um bolinho diet, tem tudo assim, mas você quer o chocolate, você quer o pão, você quer cachorro quente, hambúrguer, porque o teu corpo está pedindo mais gordura, mais açúcar. Então, tem pessoas que a gente também tem um cuidado. No consultório, quem vai lá sabe que a minha dieta é personalizada, porque eu vejo como é que é a rotina da pessoa. Se ela pode fazer uma dieta um pouquinho mais proteica, um pouquinho mais radical ou não. Tem que ser a reeducação alimentar. Então a gente tem que ir reeducando ela aos poucos para que a mente dela passe a melhorar também, para que caia a ficha também da pessoa e que os sentimentos dela, as emoções sejam controladas. Porque senão qualquer pessoa que começa uma dieta desiste nas primeiras semanas. Então, é muito legal de trabalhar com profissionais, naturólogos, psicólogos, que nos ajudam a entender essas emoções também. Coaches, que são pessoas maravilhosas, assim que, nossa, a gente vê os vídeos no YouTube, eu fiquei maravilhada, porque é conteúdo que você tem ali, à mercê, você pode estar acessando e realmente isso faz a diferença na nossa vida. A gente tem que parar um pouquinho mais, menos celular e mais conteúdo de qualidade, né? É verdade, Vanessa. E assim, deixa dicas pra gente em relação a essa vontade de comer doce, porque assim, a comida, ela é um dos prazeres muito grandes que a gente tem, a gente sabe disso. Certo. E aqui também ninguém tá falando que a gente vai ficar de mal com essas coisas que também são gostosas, sim, que fazem parte, né, da nossa vida social. A gente vai num aniversário, vai numa festa, ou ganha, e a gente vai comer, a gente vai participar. Só que como que a gente faz para, de repente, se a gente está nesse processo focado, ou porque quer emagrecer por algum objetivo específico, ou então porque quer fazer realmente uma reeducação alimentar no sentido de ter mais energia, mais qualidade de vida, como é que a gente faz com o doce, com essa relação, com essas guloseimas, com essas coisas gostosas? Perfeito, ótimo. Primeira coisa, gente, tirem uma refeição da alegria. Não é dia do lixo, não é refeição do lixo, é o dia da alegria. Por quê? Porque é um prazer comer, a gente gosta de comer, né? Eu digo assim que hoje quem segue uma dieta à risca mesmo são atletas que têm um objetivo, né, para ir no palco, ser campeões. E claro, quem tem muita dificuldade de perder peso, que tem que fazer estratégia, já tentou de tudo, mas tem que ter uma estratégia para acelerar o metabolismo. Mas se permitir uma vez na semana uma refeição, comer aquele, que seja 2 a 3 fatias de pizza que você mais gosta, mas daí preferir uma de frango, preferir uma de brócolis, né, ou blanquete de peru. Quer comer um hambúrguer? Só que não faz aquele hambúrguer gorduroso. Hoje tem hambúrguer gourmet que é uma delícia, com pão integral, com carne mais puras. Então, assim, uma refeição, o que seria? Um almoço, um jantar. Essa pessoa ela pode ter livre na semana, porque aí os próprios neurotransmissores estão avisando. Você tem aquela refeição da alegria naquela semana, então você pode fazer uma dieta, uma reeducação alimentar mais fidedigna e depois ter aquele dia lá que, opa, esse dia é um evento, é um churrasco, é um aniversário. Só um dia. Aí a gente negocia. A gente negocia, porque realmente tem pessoas que sentem necessidade até 2 ou 3 vezes na semana. E aí a gente vai fazendo isso. Se você for lá, fazer essa refeição, mas comer comidas boas, perfeito. Pode fazer até 3 ou 4 vezes na semana, não tem problema nenhum. Comer comida de verdade, com qualidade. Agora, se você for 3 vezes na semana comer só batata frita, só hambúrguer, só sorvete, você não vai baixar o peso, você não vai diminuir o apetite por doce por causa disso. E aí entra um suplemento bem bacana, o picolinato de cromo. Essa dica é para quem realmente tem dificuldade, né? Até mesmo na questão da absorção do carboidrato. O picolinato, ele é um mineral que ele ajuda a regular a sua glicose e ele vai fazer com que você tenha, aos poucos, menos apetite. Mas usar ele sozinho nem sempre funciona. Eu recomendo usar ele em torno de 10 horas da manhã e umas 5 horas da tarde, mas junto a gente tem um outro suplemento que ajuda bastante, que é o triptofano, que é um aminoácido que a gente pode encontrar manipulado, o seu nutricionista pode prescrever, a gente encontra até muitas marcas prontas já do L-triptofano, e você toma junto o picolinato com o L-triptofano.
E aí eles vão diminuir realmente a compulsão alimentar. Essa necessidade por doce. Isso mesmo, porque a gente tem que dar uma estratégia, né? Senão a pessoa ela também se culpa. Sim. Poxa, como todo mundo tá ali lindo, maravilhoso, emagrecendo e eu não consigo. Então a gente tem que ajudar e orientar. E às vezes não consegue manter por causa disso. Exatamente. Vanessa, foi um prazer ter você aqui. Que Muito bom. obrigada, que venha outras vezes. Com certeza. E vocês também acompanhem no canal do YouTube. Vanessa, você tem canal também? Tenho, posso deixar? Pode. Opa, então tá. Pessoal, acessem lá meu canal Vanessa Mara Lodge e também tem o meu Facebook, Nutricionista Esportiva Vanessa Lodge. Tem bastante dicas e receitas, hein? Isso, vamos lá. E no canal do Olhar de Estilo.